Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um dia de leitura deste livro do Dr. Joe Dispenza, Como Deixar de Ser Eu? Até me confundi aqui. Como ser um novo eu? Bom, como se tornar uma nova pessoa, como ele vem nos ensinando. Deixar de viver com o conhecimento que temos do passado, né, e acessar uma nova realidade. E no vídeo anterior, ele estava aqui nos mostrando o que ele vem ensinando aos filhos dele, né? De acessar uma nova realidade antes do que aquilo aconteça, mentalmente, para atrair aquilo para a sua vida, para o seu presente. Então vamos lá dar continuidade a essa leitura. Aqui falando da filha dele, né? Se ela continuasse a ser a jovem no quarto da residência universitária, com o sonho de ir à Itália, continuaria a ser a mesma pessoa, a viver a mesma realidade. Então, mesmo estando ainda em março, tinha de começar a ser a jovem que tinha passado metade do verão na Itália. Tudo bem, respondeu-me. Ela já tinha passado por experiências semelhantes, quando quis participar num vídeo musical e quando quis experimentar uma maratona de compras. Ambas as experiências decorreram na perfeição. Lembre-se então, não te podes levantar da cadeira depois de criares mentalmente essa experiência e continuar a ser a mesma pessoa que eras quando te sentaste. Tens de levantar da cadeira como se tivesses acabado de passar o verão mais fantástico da tua vida. Já percebi, disse. Compreendeu a minha recomendação de que todos os dias tinha de mudar para um novo estado de ser. E após cada criação mental, fazer a sua vida com um estado de espírito elevado da gratidão por ter vivido aquela experiência. Passadas umas semanas, a minha filha ligou-me. Pai, a universidade está oferecendo um curso de verão de História da Arte na Itália. Consigo que me baixem o preço do programa de 7.000 para 4.000 dólares, já com todas as despesas incluídas. Achas que me podias ajudar a pagar? Bom, não é que eu não seja um pai sempre disposto a apoiar os filhos, mas aquilo não me pareceu ser o objetivo originalmente definido por ela. Ela estava a tentar controlar o desenlace desse destino possível, em vez de deixar que fosse o campo quântico a orquestrar os acontecimentos. Aconselhei-a a viver verdadeiramente aquela viagem à Itália, e a pensar, sentir, falar e sonhar em italiano, até se perder na experiência. Umas semanas mais tarde, quando me ligou outra vez, era evidente a excitação na sua voz. Tinha estado na biblioteca a conversar com o professor de História da Arte e deram por si a falar italiano. Ambos falavam fluentemente a língua. Nesse momento, o professor disse: Lembrei-me de uma coisa. Um dos meus colegas precisa de alguém para ensinar italiano básico a uns estudantes americanos que vão este verão estudar na Itália. É claro que a minha filha foi contratada. E veja bem, não só lhe pagaram para ensinar italiano, com todas as despesas pagas, como ainda conseguiu visitar 6 cidades diferentes ao longo de 6 semanas. Passar a Itália, passar a última semana em Florença e voltar a tempo de passar a outra metade das férias em casa. Ela tinha materializado o emprego do sonho dela e todos os aspectos da sua visão original.
Este não foi um daqueles casos típicos da jovem que perseguiu obstinadamente aquela oportunidade, procurando um programa de estudos, pesquisando na internet, perseguindo os professores e assim por diante. Em vez de perseguir a causa e efeito, a minha filha mudou o seu estado de ser ao ponto de se tornar a causadora de um efeito. Viveu segundo a lei quântica. Ao estabelecer uma ligação eletromagnética com um destino pretendido, existente no campo quântico, o corpo dela foi atraído para o acontecimento futuro. A experiência foi ao seu encontro. O desenlace foi imprevisível, surgiu de forma completamente inesperada. Foi sincrônico e não restou qualquer dúvida de que resultou do seu esforço interior. Pense nisso durante um momento. Que oportunidades esperam para vir ao seu encontro? Quem está a ser neste momento e em todos os outros momentos? Ao ser como é, conseguirá atrair para si tudo quanto deseja? Consegue mudar o seu estado de ser? E ao habitar numa nova mentalidade, consegue visualizar um novo destino? É dessas respostas que vai tratar o resto deste livro. Capítulo 2. Superar o ambiente. Chegamos aqui. Acredito que já tenha começado a aceitar a ideia de que a mente subjetiva exerce um efeito sobre o mundo objetivo. Pode até estar disposto a reconhecer que um observador pode afetar o mundo subatômico e influenciar um acontecimento específico, bastando fazer colapsar um único elétron de uma onda de energia para uma partícula. Neste momento, pode até acreditar nas experiências científicas sobre a mecânica quântica que lhe contei, que provam que a consciência controla diretamente o mundo minúsculo dos átomos, pois esses elementos são compostos essencialmente de consciência e energia. É a física quântica em ação, certo? Mas talvez continue renitente em relação à ideia de que a sua mente tem efeitos reais e mensuráveis na sua vida. Pode até estar a questionar-se: como pode a minha mente influenciar grandes acontecimentos capazes de mudar a minha vida? Como posso fazer colapsar elétrons para um acontecimento específico chamado uma nova experiência que pretendo abraçar lugares no futuro? Não me surpreende nada que se ponha a pensar se será realmente capaz de criar experiências do tamanho da vida no mundo maior da realidade. O meu objetivo é que consiga perceber e ver em ação que pode haver uma base científica para o fato de os seus pensamentos poderem criar a sua realidade. Quanto aos mais céticos, gostaria que considerassem a possibilidade de a sua maneira de pensar poder afetar diretamente a sua vida. Continuar a revisitar pensamentos e sentimentos familiares é continuar a criar a mesma realidade. Se consegue aceitar esse paradigma como uma possibilidade, diz a razão pura que teria também de aceitar que a seguinte afirmação é possível. Para criarmos algo diferente daquilo a que nos acostumamos no nosso mundo pessoal, teremos de mudar o modo rotineiro como pensamos e nos sentimos. De outra forma, ao pensarmos e sentirmos repetidamente como no dia anterior e no dia antes desse, continuaremos a criar as mesmas circunstâncias na nossa vida, que nos farão sentir as mesmas emoções e nos levarão a pensar de acordo com essas emoções. Sem querer exagerar, permitam-me que compare essa situação ao proverbial hamster numa roda. Ao pensarmos constantemente nos nossos problemas, de forma consciente ou inconsciente, só iremos criar mais dificuldades semelhantes.
E talvez pensemos tanto nos nossos problemas porque estamos constantemente a revisitar os mesmos sentimentos familiares que estiveram na origem do problema. Se insistirmos em pensar e sentir de forma idêntica às circunstâncias da nossa vida, iremos reafirmar essa realidade particular. Por isso, ao longo dos próximos capítulos, quero focar-me naquilo que tem de compreender para conseguir mudar. Para mudar, seja superior ao ambiente, ao corpo e ao tempo. A maioria das pessoas foca-se em três coisas na vida: o seu ambiente, o seu corpo e o tempo. E não se limitam a focar-se nesses três elementos, pensam de forma igual a eles. Mas para darmos a volta à nossa maneira de ser, o nosso pensamento tem de ser superior às circunstâncias da nossa vida. Temos de ser superiores aos sentimentos que memorizamos no corpo e viver numa nova linha temporal. Se queremos mudar, é necessário termos no pensamento um ser idealizado, um modelo que possamos emular, diferente e melhor do eu presente. Todas as grandes figuras da história sabiam como fazer isso, e cada um de nós pode alcançar a sua própria grandeza, assim que dominar os conceitos e as técnicas que se seguem. Neste capítulo, vamos focar-nos na forma de superar o seu ambiente e criar algumas bases para os dois capítulos seguintes, onde iremos abordar a forma de superar o seu corpo e o tempo. As nossas memórias compõem o nosso ambiente interno. Antes de começarmos a falar sobre como pode perder essa mania de ser assim, quero apelar ao seu bom senso durante uns instantes. Como começou esse hábito de pensar e sentir repetidamente da mesma maneira? Só posso responder a essa pergunta falando sobre o cérebro, o ponto de partida dos nossos pensamentos e sentimentos. A atual teoria da neurociência diz-nos que o cérebro está organizado de forma a refletir tudo o que conhecemos no nosso ambiente. Toda a informação a que fomos expostos ao longo da vida, sob a forma de conhecimento e de experiências, é armazenada nas ligações sinápticas do cérebro. As relações entre as pessoas que conhecemos, a diversidade de coisas que possuímos e com que estamos familiarizados, os lugares que visitamos e que vivemos em momentos diversos da nossa vida, e a miríade de experiências que vivemos ao longo dos anos encontram-se todas configuradas nas estruturas do cérebro. Até o vasto conjunto de ações e comportamentos que memorizamos e reproduzimos repetidamente ao longo da vida se encontram impressos nos intrincados sulcos da nossa massa cinzenta. Consequentemente, todas as experiências pessoais que vivemos com pessoas e coisas em momentos e lugares específicos são literalmente refletidas no interior das redes de neurônios, células nervosas, que constituem o nosso cérebro. Que nome coletivo damos a essas memórias de pessoas e coisas que vivemos em momentos e lugares diferentes da nossa vida? É o nosso ambiente exterior. Na sua maior parte, o nosso cérebro é igual ao ambiente, um registro do nosso passado pessoal, um reflexo da vida que temos vivido. Durante as horas de vigília, enquanto interagimos com os diversos estímulos do nosso mundo, o nosso ambiente exterior ativa vários circuitos cerebrais. Como consequência dessa resposta quase automática, começamos a pensar e a reagir de uma forma igual ao nosso ambiente. À medida que o ambiente nos faz pensar, redes familiares de células nervosas vão disparando para refletir essas experiências anteriores que já se encontram integradas no cérebro. No essencial, pensamos automaticamente através de formas familiares que derivam de memórias passadas. Se os seus pensamentos determinam a sua realidade e se continua a ter os mesmos pensamentos,
que são produto e reflexo do ambiente, então continuará a produzir a mesma realidade dia após dia. Logo, os seus pensamentos e sentimentos interiores vão corresponder exatamente à sua vida exterior, pois é a sua realidade exterior, com todos os seus problemas, situações e circunstâncias que está a influenciar o seu modo de pensar e como se sente na sua realidade interior. As memórias familiares trazem à mente a reprodução das mesmas experiências. Todos os dias, ao ver as mesmas pessoas, o nosso chefe, por exemplo, o cônjuge e os filhos, fazer as mesmas coisas, ir de carro para o trabalho, desempenhar as tarefas diárias, treinar os mesmos exercícios, ir aos mesmos lugares, o café preferido, o supermercado onde costumamos fazer compras e o local de trabalho, e ver os mesmos objetos, o carro, a casa, a escova de dentes e até o nosso corpo. As memórias familiares relacionadas com o mundo que conhecemos lembram-nos, trazem-nos à mente de reproduzir as mesmas experiências. Poderíamos dizer que, na realidade, é o ambiente que controla nossa mente, dado que, para a neurociência, a definição de mente é o cérebro em ação. Estamos constantemente a reproduzir o mesmo nível mental, trazendo à mente quem pensamos ser em relação ao mundo exterior. A nossa identidade passa a ser definida por tudo o que é exterior a nós, uma vez que nos identificamos com todos os elementos que compõem o nosso mundo exterior. Por conseguinte, estamos a olhar para a nossa realidade com uma mente igual a essa mesma realidade, o que nos leva a fazer colapsar ondas infinitas de probabilidades do campo quântico para acontecimentos que refletem a mente por nós utilizada para experienciar a nossa vida. Estamos a criar mais do mesmo. Poderá achar que o seu ambiente e os pensamentos não são semelhantes de forma tão rígida e que a sua realidade não é assim tão facilmente reproduzida. Mas, se pensar que o seu cérebro é um registro completo do seu passado e que a sua mente é o produto da sua consciência, em certo sentido, poderá estar sempre a pensar no passado. Ao respondermos com o mesmo hardware cerebral correspondente às nossas memórias, estamos a criar um nível mental idêntico ao passado, porque o cérebro está a fazer disparar automaticamente circuitos já existentes para refletir tudo o que já conhecemos, já vivemos e já conseguimos, por isso, prever. De acordo com a lei quântica, que continua, por sinal, a trabalhar para nós, o nosso passado está a tornar-se o nosso futuro. Reflita no seguinte: quando pensa em função das suas memórias, só consegue criar experiências passadas. É como se tudo o que é conhecido na sua vida fizesse o seu cérebro pensar e sentir-se de maneiras que lhe são familiares, criando dessa forma desenlaces reconhecíveis e reafirmando constantemente a sua vida tal como a conhece. E como o seu cérebro é igual ao seu ambiente, todas as manhãs, os seus sentidos ligam-no à mesma realidade e iniciam o mesmo fluxo de consciência. Toda a informação sensorial que o cérebro processa a partir do mundo exterior, ou seja, ver, cheirar, ouvir, sentir e saborear, faz-no pensar de forma igual a tudo o que nos é familiar. Abrimos os olhos e sabemos que a pessoa que está deitada ao nosso lado é a nossa mulher ou marido, por causa das nossas experiências conjuntas no passado. Ouvimos ladrar a porta do quarto e sabemos que é o cão à espera de ir à rua. Temos uma dor nas costas e lembramos-nos de que é a mesma dor que sentimos ontem. Associamos o nosso mundo exterior e familiar a quem achamos que somos, recordando-nos de nós próprios, nessa dimensão, nesse tempo e nesse espaço particulares. Ficamos por aqui em mais esse dia de leitura.
E o que essa leitura te leva a pensar? Se você já medita, você tem meditado sobre alguma coisa? Tem tentado acessar um novo futuro? Pense sobre isso. E se hoje é o primeiro dia que você chegou até esse vídeo, seja muito bem-vindo. Se nos acompanhou até aqui, já se inscreva no canal, deixe o seu like para poder acessar a playlist desde o início. E também temos outros livros aqui neste canal. Eu sou Vanessa Luz, seja muito bem-vinda a fazer parte da nossa comunidade também. É só deixar a sua vontade nos comentários. Um beijo no seu coração. Nos encontramos por aqui numa próxima leitura.